Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí. Vamos para mais um vídeo, esse vídeo aqui de História do Brasil para o segundo ano. Ok? História do Brasil para o segundo ano. Vou fazer uma indicação de livro para vocês aí, pré-vestibulandos, tá? Para sair um pouco dessa lógica aí de só YouTube, só YouTube, só YouTube, né? Aqui, ó, se quiser comprar um livro bom, História do Brasil, uma referência, esse aqui tá, ó, esse manualzão aqui da EDUSP. História do Brasil, do Boris Fausto. Livrão aí de... o grandão, tá? Tem o pequenininho, mas compra o grandão. Tem tem quase 700 páginas, tá? Esse livrão aqui. Então, uma boa indicação para você que gosta de História do Brasil, quer saber um pouquinho mais aí de História do Brasil. Um livro que vale a pena ter na sua casa, tá? Pessoal, então vamos lá, né? Pessoal, tinha mandado para vocês aí, boa noite, em primeiro lugar, tá? Tinha mandado para vocês alguns vídeos, tá? Que falava aí um pouquinho, né? Do processo, né? Que levou à colonização do Brasil. Então a gente tem que enxergar, pessoal, o Brasil como fazendo parte de um processo. E nos outros vídeos eu falo para vocês aí um pouquinho do que foi esse processo, tá? Então a gente sempre tem que olhar para a Europa. A Europa naquele momento, ali no século XV, XIV, XV, XVI, era ali a gente tem que olhar para aquele contexto, né? Porque os portugueses partiram, obviamente, de lá, da Europa, tá? Então, o que eu falei nos outros vídeos para vocês? Falei para vocês que Portugal, né, tinha passado por um processo de centralização política na luta contra os mouros, né? Inclusive tinha se formado o país, né? O Estado moderno, Portugal. E a partir desse Estado moderno fortalecido, né? O Estado-nação fortalecido, foi que Portugal, não só Portugal, né? Mas a Espanha também, que foram os pioneiros, conseguiram se lançar ao mar. Tá? Então isso é muito importante. Então foram conquistando regiões, principalmente ali a África, a Ásia e depois a América. Certo? Não é à toa que os espanhóis, né, foram os primeiros a chegar na América. Chegaram aqui por volta, lá na Ilha de Espanhola, hoje conhecida como Cuba, ali por volta de 1492, né? E dali foram se apropriando ali de toda a região, primeiro da América Central, depois foram descendo ali, certo? Ou melhor, primeiro ali no Caribe, América Central, ali o México, e foram descendo para a América do Sul. Então, a gente não pode esquecer aí dos espanhóis, né? Cristóvão Colombo. Tá? E aí os portugueses, né? Os portugueses, eles entram nesse processo também, como os pioneiros. Lembra que eu falei? Os portugueses que tinham aí uma burguesia, né, bastante enriquecida por conta daquele desvio de rota. Lembra? Então os genoveses, os florentinos iam até o Oriente e traziam as mercadorias, óleos, né, unguentos, tapetes persas, mirra, pimenta, sal, e dali os genoveses e os florentinos pegavam do Oriente e distribuíam ali pelo norte da Europa os produtos ali para toda a Europa. Aí veio a peste conhecida como peste bubônica, por conta dos bubões. Aí aquela região central ali da Europa, ela ficou comprometida, né? E aí o que aconteceu? Os genoveses, esses navegadores, começaram a fazer a rota por outro lugar, passando ali não mais pelo norte ali do que a gente conhece como Itália, mas passando ali pela Península Ibérica, né? Isso fez com que a burguesia portuguesa se enriquecesse, que os comerciantes portugueses se enriquecessem. Por quê? Porque as mercadorias estavam passando por ali. Então algum imposto era cobrado, os impostos aumentaram, então tudo isso aí. Então se fortaleceu a burguesia, e essa aliança, né, da burguesia com o rei, num estado já centralizado, fez com que os portugueses fossem os pioneiros e os espanhóis a se lançar ao mar. Tá? Então, como já falei, os espanhóis chegaram aqui, vão descobrir ouro, né, vão encontrar ouro ali no México, descendo um pouco mais ali
Os incas também, né, vão ter muito ouro ali para oferecer, metais, né, metais preciosos. E Portugal vai começar fazendo conquistando a África. Então Portugal vai conquistar todo o litoral africano, vai estabelecer feitorias ali ao longo do litoral, tá? Vai conseguir contornar o sul da África ali, o Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo Bojador, que depois virou o Cabo das Tormentas, que depois virou o Cabo da Boa Esperança. Depois eles conseguem chegar ali em Goa por volta de 1488. Então é isso. Então as feitorias foram estabelecidas ali por Portugal no início. Feitorias, lembrando, isso é muito interessante, tá? Feitorias, pessoal, não era a colonização do território de fato. Feitorias eram uma espécie de armazéns, uma mistura de armazém com fortalezas que ficavam, né, em toda a costa do litoral africano. Tá? E os portugueses, que eles faziam? Eles faziam acordos com algumas tribos, com algumas tribos negroides ali da África, e essas tribos negroides aí, amigadas com os portugueses, faziam o quê? Invadiam o continente, essas sim, invadiam o território, aprofundavam o território, pegavam outras tribos inimigas, traziam para os portugueses, e os portugueses faziam o quê? Vendiam, né? Levavam essas etnias, né, para a América, vendiam na Europa, tá? Então, e aí começa, né, todo aquele comércio transatlântico, então, no qual Portugal muitas vezes cedeu o monopólio, né, cedeu o monopólio mediante pagamento para outras nações, por exemplo, a Holanda, a Inglaterra, para fazer esse comércio humano. Isso virou um negócio extremamente lucrativo, tá? Então é isso, esse é o cenário que a gente está falando, né? Um cenário assim extremamente importante nesse sentido, né? Um momento em que os europeus eles saem daquela região ali que a gente conhece como Mar Mediterrâneo e vão começar a fazer o quê? Vão começar a explorar outros lugares, né, até então desconhecidos, vão chegar aqui na América. E a partir disso eles vão, né, eu já tinha falado isso nos outros vídeos, mas só retomando, eles vão chegar, vão se deslumbrar com o local, né, com o clima, um clima ameno, um clima tropical, um clima quente, com as frutas, com os indígenas, com os nativos, né, com a civilização, com os grupos nativos os mais variados. Muitos se tornaram amigos dos portugueses, muitos inimigos, fizeram alianças com outros povos, com outros países, né? Depois a França chegou a rondar aqui também o litoral, vir com frotas para cá, e aí houve uma disputa, né, entre portugueses e franceses pelo território. Alguns indígenas se aliaram com os franceses, outros se aliaram com os portugueses. Então esse é o cenário, né? Um cenário de trocas iniciais, que a gente chama aí de período pré-colonial, né? Essas trocas. Eu já falei tudo isso, estou resumindo nesse vídeo para ficar uma coisa compacta aí, para que a gente possa fazer essa retomada também. E aí, qual que é o detalhe? O detalhe é que, num primeiro momento, quando os portugueses chegam aqui, eles estão interessados, né? 22 de abril de 1500, 22 de abril de 1500, o que eles estão interessados? Estão interessados no ouro. Estão interessados em encontrar pedras preciosas, metais preciosos aqui no território, como os espanhóis tinham encontrado. Só que eles chegam aqui e não encontram nada. Não encontram, ficam decepcionados, né? Ficam com aquela inveja da Espanha. Pô, os espanhóis encontraram, a gente não encontrou nada. Então, nesse primeiro momento aí, vamos falar assim, nesses primeiros 30 anos, a gente chama aí de período pré-colonial, os portugueses não colonizam de fato o território. Eles passam a estabelecer o quê? A mesma coisa que tinham feito na África, eles criam feitorias no território, que eles tinham conquistado, que eles tinham acabado de chegar, criam feitorias e vão fazendo essas trocas iniciais, né? O pau-brasil, algumas frutas que eles levam para a Europa, para ser vendidas na Europa, indígenas, né, que eles levam lá para a Europa como, né, uma coisa exótica lá para o rei conhecer. Então não tem alianças que eles fazem com algumas tribos, né? E aí o objetivo maior nesse sentido não está no Brasil. Não está no Brasil, não está na parte que cabe ao Brasil. Lembrando que o Brasil foi dividido, né? Os territórios aí além mar foram divididos
pelo que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Então foi dividido. A parte oeste ficou para a Espanha, a parte leste para Portugal, que a gente chama de Brasil, né? Então não havia esse sentido inicial. E aí começou a acontecer, né? Essa divisão aí o Tratado de Tordesilhas, que tinha sido feito aí com uma espécie de acordo, né, entre portugueses, espanhóis e a Sagrada Igreja, e o Papa, passou a ser contestado. Falou, não, o Papa, os franceses, por exemplo, e os ingleses falaram, poxa vida, quem disse que essas terras que os portugueses, né, teriam descoberto pertencem de fato aos portugueses, pertencem de fato aos espanhóis. Então os franceses, os ingleses, os holandeses começam a pensar nessas coisas e começam a pensar em vir para cá. Fala, pô, peraí, vamos lá, vamos ver o que tem lá. Vamos ver o que tem naquelas bandas de lá, nessa terra que eles chamaram de Brasil, né? Um lugar incandescente, em brasa, certo? Então tem várias histórias aí do nome, depois eu faço um vídeo aí contando melhor a respeito desses nomes aí. Então é isso, então nesse primeiro momento os portugueses não tinham interesse propriamente no Brasil, nas terras descobertas, tinham interesse, tanto que quando o Cabral chega aqui, logo depois, 3 ou 4 dias depois, ele vai embora, ele vai lá para a Índia. Depois ele volta para Lisboa. Então, não tinha interesse. O interesse, ele só vai começar a se destacar, esse interesse pelas terras aqui do Brasil, mediante o olho, né, o olhão, né, os interesses de outras nações, como a França, a Inglaterra, a Holanda, que começam a mandar frotas para cá, né, fazer alianças ali com grupos indígenas. E aí os portugueses falam, pô, peraí, vamos mandar expedições guarda-costas ali para proteger o nosso território que a gente achou. E outra coisa também, que é interessante, os portugueses, eles iam, como eu estava falando, eles iam muito mais vantagem, né, no comércio com as Índias, pegar lá na Índia ali alguns produtos, né, e trazer lá e vender na Europa do que propriamente explorar a terra Brasilis, o território brasileiro, né, que tinha sido recentemente descoberto. Tá? Então esse foi os objetivos aí que os portugueses tinham, né, inicialmente, ou não tinham, né, os portugueses não tinham o objetivo de conquistar, explorar e colonizar inicialmente aqui o território. Tá? Bom, e aí o que aconteceu? A partir de 1530, o rei de Portugal ele realmente decide, fala, meu, peraí, vamos colonizar de fato, por esses motivos que eu estou falando aí para vocês, né, o interesse de outras nações, aí principalmente, e de certa forma o declínio também, né, das especiarias que vinham do Oriente, isso aí acabou tendo um baque. E aí os portugueses começam a olhar para o Brasil. E a partir de 1530 é o período aí, 1530 é o período que a gente chama de período colonial, quando os portugueses de fato eles vão começar a estabelecer ali um domínio sobre as terras além-mar, sobre as terras às 370 léguas ali de Cabo Verde. E vão dividir o Brasil, né? Todo mundo já ouviu falar, nas capitanias hereditárias, né? 15 lotes de terra, distribuídos aí a 14 donatários. Tá? Martim Afonso de Souza é um dos que ficam responsáveis pela região de São Vicente, né? Um dos primeiros a virem para cá e fica responsável ali pela região de São Vicente. Martim Afonso de Souza, muito interessante, tem uma ruína lá em Santos, lá do engenho, chama Engenho dos Erasmos, cara. Aquele Engenho dos Erasmos, que depois, se você quiser conhecer, vá para lá. Um dos primeiros engenhos engenhos de açúcar, né, montados, foi naquela região de Santos. Era uma mistura de engenho com fortaleza. Então é bem bacana. Aquelas ruínas lá, eu já fui lá, é bem legal assim, né? Então é uma mini fortaleza, né, com influências, inclusive influências medievais, tá? E vale muito a pena. Depois, quando passar essa pandemia, essa crise toda, vai lá para Santos conhecer o Engenho dos Erasmos. A gente pode até marcar aí irmos juntos aí conhecer, tá? Então, enfim, a partir de 1530 começa aí de fato a colonização do Brasil, tá? Então, um período extremamente importante, um período extremamente interessante. Por quê? Porque o Estado brasileiro já vai começar a se interessar, né? Já vai começar a dividir o território para melhor administrar.
E o objetivo do Estado português nesse momento era justamente fazer o quê? Era passar para a iniciativa privada o ônus e o bônus da colonização. Tá? Então era esse. Então falar vocês, né, dividir. Então começou a chegar gente de todo tipo aqui no Brasil, a pequena nobreza, a média nobreza, clero, pessoas que foram expulsas de Portugal, gente de todo tipo, a burocracia portuguesa, comerciantes falidos, todo mundo começou a chegar aqui no Brasil. Tá? E aí algumas pessoas, para alguns fidalgos, tá, foi dada aí essa oportunidade de explorarem as capitanias. E aí todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar, e já, né, a tia Maricota, né, na escolinha deve ter falado, a capitania não deu certo. As capitanias hereditárias de fato não deram certo. Tá? Por quê? Por conta de várias questões, de vários problemas. Tá? Um dos problemas maiores, encabeçados, era justamente a grandeza de uma capitania. Era muito grande, era um latifúndio. Né? Então era uma sesmaria, era uma coisa muito grande. Então isso dificultava ter um domínio grandioso, um domínio desse particular, dessa pessoa sobre o território. Então era muito difícil. Outra coisa, então custava muito para administrar, custava muito para produzir alimentos, tá? Então era muito difícil. Outra coisa, os ataques dos indígenas. Então muitos índios que eram contrários aí aos portugueses, à colonização dos portugueses, se colocaram contra. Então muitos portugueses acabavam morrendo nesse confronto com os índios inicial. Então, além de ser custoso, tinha esse problema dos índios aí. E aí, obviamente, aí a maior parte das capitanias não deu certo, né? Só sobraram duas e que efetivamente passaram aí entraram para a história como as principais capitanias que deram certo, que foi Pernambuco e São Vicente, e essas aí entraram para a história então como as que deram certo, tá? Então foi isso. Então inicialmente por essas questões as capitanias não deram certo, tá? Então qual que foi a solução que o Dom Manuel encontrou, Dom Manuel III, se eu não me engano, ele encontrou para resolver esse problema, né, das capitanias? Porque o Brasil, né, as terras que tinham acabado de ser descobertas aí, elas não podiam ficar a Deus dará, porque tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? Então eram terras que estavam sendo aí a todo momento cobiçadas pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos franceses, tá? Então era necessário fazer alguma coisa. Então o que acontece aí nesse período aí, tá? Em 1549, o rei, o Dom Manuel, ele manda o quê? Ele manda um governador geral para cá, tá? O Tomé de Souza, 1549. E o Tomé de Souza, o que ele vai fazer? Ele vai centralizar o poder nas mãos dele. Então ele é uma espécie de vice-rei. Tá? Então na escala hierárquica ele está somente abaixo do rei. E ele deve prestar o quê? Contas para o rei. Tá? Então esse era o objetivo. Então ele veio para cá, o Tomé de Souza, então ele centraliza, né? Passa a centralizar o poder, a administração ali em Salvador, na Baía de Todos os Santos. Tá? E daí ele vai organizar essa colonização de fato aí do território. Tá? Então isso que aconteceu aí inicialmente, né? Então a partir desse momento, então 1549, a coroa então ela passa a se organizar nesse sentido aí para colonizar o Brasil de fato e centraliza o poder, tá? Certo? Então a partir desse momento, um pouquinho mais para frente aí, 1555, que vão começar a chegar os escravos aí, né? Os escravos vão começar a chegar. Tá? Os escravos vindos da África, escravos negros, vão começar a chegar e vão passar a ser distribuídos, né? Principalmente ali para a região Nordeste, a região Nordeste do Brasil. A região Nordeste do Brasil, ela vai ter uma característica extremamente importante e que a gente não pode esquecer. Qual que foi a característica importante da região Nordeste que a gente não pode esquecer? Ela serviu, por conta do solo, para que fosse plantada cana de açúcar. E através da cana de açúcar, do plantio de açúcar, se produzia o açúcar mascavo. É um produto extremamente raro na Europa, né, naquele momento. Então essas
essa parte aí do Nordeste, essa parte aqui que os portugueses passaram a explorar, o litoral ali do Nordeste, por conta do solo, né, o solo de Massapê, a boa condição de temperatura, passou a produzir o quê? Passou a produzir o açúcar mascavo, que era então levado para a Europa, por conta de uma parceria que os portugueses fizeram com os holandeses. Tá? Então isso é muito interessante, a gente não pode esquecer disso aí. Tá? Pessoal, vou fazer uma pausa e vou logo em seguida lançar um outro vídeo aí. Beleza? O papo tá legal, o papo tá bom, mas vou fazer em outro vídeo, senão vai ficar muito extenso aí. Beleza? Então se prepara para o outro vídeo. Tchau, tchau, valeu!